Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos apresentar ao Senhor esse projeto que está se iniciando hoje, Senhor. Espírito Santo, assim, meu Pai, como nós temos a certeza de que foi o Senhor que colocou, meu Deus, em nossos corações para darmos esse estudo bíblico, escatológico, nós pedimos também que o Senhor, meu Deus, fale com a sua igreja, meu Pai, poderosamente, através desses estudos, que o Senhor venha nos inspirar, meu Pai, a mim, ao apóstolo, meu Pai, a quem for falar aqui, meu Deus, para que todas as dúvidas sejam sanadas, para que todas as dúvidas, meu Pai, sejam sanadas através da Sua palavra, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor que quem adentrou esse lugar, aqueles que vão adentrar nas próximas sextas-feiras, Espírito Santo, saiam daqui abastecidos, meu Pai, das informações do Senhor, saiam daqui abastecidos, meu Deus, pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos apresentar, como já apresentamos outras vezes, mas aqui, meu Pai, no início desse seminário, nós queremos apresentar esse seminário ao Senhor, meu Pai. E durante essas 4 sextas-feiras, o Senhor vem falar poderosamente em nossos corações, através, meu Pai, do curso, através da palavra, através da graça do Senhor e da inspiração do Senhor. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus colocou em nossos corações o desejo de fazer esse seminário, mas antes da gente começar, nós queremos esclarecer algumas coisas. Primeiro, nós estávamos conversando ainda hoje, qualquer curso de escatologia, qualquer curso, em qualquer escola, qualquer igreja, que seja um curso sério, no mínimo se exige 15 aulas para poder fazer o curso. 15 aulas. Nós vamos reduzir essas mínimos de 15 aulas em 4 aulas, né? Hoje e mais as próximas 3 sextas-feiras. O que nós estamos querendo dizer com isso? Futuramente nós estamos pensando de talvez começar um curso mesmo, e aí o curso vai demandar bastante tempo, mas a princípio é um seminário de 15 aulas que vão ser reduzidas em apenas 4. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos aprofundar bastante, mas dos principais assuntos da escatologia, até por falta de tempo mesmo. Nós não vamos ter tempo de abrir todo o leque da escatologia, mas nós vamos responder as principais dúvidas, falar sobre os principais temas, e durante essas próximas 3 sextas, né, mais como hoje, essas 4 sextas-feiras, nós queremos aproveitar o máximo possível para nós extrairmos todas as informações. Nosso desejo é que ninguém saia daqui com nenhum tipo de dúvida, mas vale ressaltar que é um curso de escatologia, não é um curso de teologia. Escatologia é uma das matérias que existe dentro das muitas matérias dentro da teologia. Então é um curso de escatologia, é um curso de uma das matérias da teologia. Então nós queremos hoje, né, que nós estamos aqui, propor o seguinte: qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida concernente ao curso, hoje vai ser aberta essas perguntas para qualquer pergunta que tiver, né, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre o curso. Mas as perguntas sobre os temas que nós vamos apresentar, a partir da sexta-feira que vem, nós vamos começar a entrar definitivamente em cada assunto da escatologia. A escatologia são vários assuntos: arrebatamento, tribunal de Cristo, trono branco, grande tribulação, quem vai passar por isso, quem não vai. Mas isso daí vão ser durante as próximas sextas-feiras. Hoje nós vamos dar um apanhado geral, desde o começo, o que está por acontecer, como que vai acontecer na ordem cronológica, qual o evento que vem antes de qual. Então hoje nós vamos fazer um apanhado geral da escatologia, e aí os assuntos, as perguntas concernentes às matérias. Por exemplo, alguém vai ter alguma pergunta sobre arrebatamento. Na sexta-feira que vem nós vamos falar especificamente sobre o arrebatamento. Então aí assim, hoje as perguntas é sobre o curso,
matérias nós vamos responder no dia que a matéria estiver sendo apresentada. Amém? Todos entenderam? Então, assim, só porque hoje, como a gente vai fazer um apanhado geral sobre a escatologia, o que nós vamos ver durante essas aulas, e aí a gente, com certeza, eu tenho certeza que nós estamos aqui e todos vocês, ou pelo menos a maioria, tem algumas dúvidas, senão não precisaria estar aqui. Mas essas dúvidas pode ser que talvez não vai ser nem precisar perguntar. Se a sua dúvida é sobre arrebatamento, na aula de arrebatamento, talvez a própria aula já vai te esclarecer. Se não esclarecer, na aula de arrebatamento, pergunta sobre arrebatamento. Na aula de grande tribulação, pergunta sobre a tribulação. Amém? Então, como já foi dito aqui pelo pastor Adriano, a teologia em si, ela é um sistema. Então existe um sistema teológico, né, que é chamado de teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela aborda vários e vários temas, na verdade. Então, como já foi dito, nós queremos assim, que se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da teologia, por exemplo, para saber melhor de qual teologia nós estamos falando, então a gente já está justificando aqui que a teologia sistemática, ela estuda todos, por exemplo, ela estuda um estudo sobre Deus, né? Ela estuda um estudo sobre o Espírito Santo, a teologia sistemática, né? Então a escatologia é um desses estudos dentro da teologia sistemática. Então a teologia sistemática é um estudo sobre Deus, estudo sobre Jesus, estudo sobre o Espírito Santo, estudo sobre os anjos, a angelologia, estudo sobre a doutrina da salvação, doutrina do homem, a martirologia, que é a doutrina do pecado. Então, são vários temas dentro da teologia. Então, isso é teologia sistemática. Amém? O que nós estamos falando? Então, que a escatologia é um desses temas dentro da teologia sistemática, que estuda o fim dos tempos. E parafraseando isso aqui, a teologia que estuda o fim dos tempos, ela busca dentro também da história, né? Então como que vocês sabem disso? Por exemplo, é porque na história e juntamente com a palavra de Deus, assim, a palavra de Deus ela revela para a gente o que vai acontecer no futuro. Então nós vamos buscar um pouco no passado aqui, para a gente adiantar lá para o futuro, para ver quais são as profecias, a profecia de Daniel, por exemplo, né, sobre o arrebatamento da igreja, quando que vai suceder esse arrebatamento da igreja, e a gente vai ver direitinho, até estava falando com o pastor Adriano, para possivelmente a gente criar um grupo, para a gente poder mandar para vocês algumas coisas, por exemplo, esse mapa aqui, ó, que é um mapa muito interessante, é um mapa escatológico, plano divino através do século, né, que nós também vamos estar abordando, né, e lá desde o começo, lá mesmo, lá no comecinho lá, ó, tem Deus no eterno passado lá. Tem coisas que Deus revelou, por exemplo, que a gente não sabe. A gente só sabe porque Deus assim quis revelar. Então, aqui é Deus no eterno passado, antes de tudo, ó. Aí depois aqui as dispensações, né? Aqui tem todas as dispensações para cá, ó. A gente vai estudar todas essas dispensações, que é parte do passado, para a gente entender o que vai acontecer aqui no futuro, ó. Tribulação, grande tribulação, profecia de Daniel, 70 semanas aqui. Então a gente vai estar abordando todos esses temas aí. E aí dentro disso aqui, dentro desse estudo aqui, vocês vão poder fazer as perguntas de vocês, tirar suas dúvidas. Eu até estava falando com o pastor Adriano esses dias, que tem muitas pessoas, eu mesmo já fui muito perguntado a respeito de que a gente vai lembrar das pessoas quando a gente morrer, né? Os nossos parentes, a gente vai lembrar disso, não vai lembrar. Então essas dúvidas vão ser todas elas esclarecidas, né? E aí, se vocês tiverem... Glória a Deus. Muito me interessou. Então a gente vai saber tudo isso, né? A gente vai ter a oportunidade de aprender tudo isso aí, e vai ser muito esclarecedor, tanto para quem está aqui quanto para quem está em casa. Bom seria que todos estivessem aqui para poder ver de pertinho, né? E também poder aprender. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, não vão poder estar
começar aqui, então a gente está disponibilizando também a live, porque daí as pessoas também podem ter acesso também. Deus tocou no nosso coração, né, para fazer isso. Por quê? Porque a gente lembra assim que nós tivemos muita dificuldade para aprender. A gente ia muito longe às vezes, fazer teologia, a gente tinha que ir longe e tal, porque assim, muitas vezes era cobrado, né, e a gente então não conseguia ter acesso, e aí a gente resolveu, o Espírito Santo colocou no nosso coração, a gente resolveu fazer então esse estudo teológico aqui, que é escatologia, para levar aos irmãos, e na verdade, como já dito antes aqui pelo pastor, é mais uma disciplina, né? Mas não é um curso, que nem a gente está falando, né? Não é um curso. Se as pessoas receberem bem esse seminário, nós temos a ideia de colocar então um curso, né? Para que as pessoas aí tenham acesso a todo esse material mesmo. Aí a gente vai separar todo o material para disponibilizar para vocês, tudo, fazer uma apostila mesmo certinho, e aí para vocês terem essa apostila. Eu vou, se o pastor quiser, a gente vai fazer um grupo então depois, e aí a gente vai disponibilizar uma apostila que eu já tenho, na verdade, sobre esse mapa aqui, e também vou colocar esse mapa no grupo lá para vocês em PDF, aí vocês vão poder imprimir para você ter em casa lá, né? Eu tinha outro mapa desse aqui, menor, assim, que você coloca na sua casa. Tem esse mapa aqui? Então, agora vai ser bom para você, vai entender tudinho aqui, ó. Vai ser muito bom, né? Vai ser, porque ele é uma Bíblia visual, assim, na verdade, né? Pra gente. Amém? Pastor Adriano? A escatologia, a gente sempre fala assim, que os ímpios, né, eles sempre têm dúvidas da Bíblia. E só que como se fosse uma dúvida geral. Mas a escatologia é dúvida até de quem está dentro da igreja. E por isso esse desejo a gente esclarecer algumas coisas, como o apóstolo já falou. Por exemplo, se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação, se a gente vai reconhecer as pessoas após o período da morte. Existem, por exemplo, segmentos de crenças, por exemplo, os adventistas acreditam que depois que as pessoas morrem, elas ficam dormindo. Aí a gente vai ver se isso é de fato ou não. Mas eu quero começar com um texto. Dê para a gente, por favor, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3, 15. 15. Quem trouxe pode ler. 1 Pedro 3, 15. 3:15. A resposta aqui é o seguinte: por que a gente deve aprender escatologia? Então a gente vai começar o porquê a gente tem que aprender escatologia. A resposta, uma das respostas, primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 15. Pode ler? Pode. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Repete, por favor. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O que Pedro está falando e por que a gente estudar escatologia? Para a gente estar preparado para poder responder para todos aqueles que tiverem dúvida qual é a razão da nossa esperança. Qual é a razão da nossa esperança? É Cristo. Mas vai surgir, independente de se mais cedo ou mais tarde, vão surgir pessoas que vão perguntar a razão da nossa fé. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, responde. Por que a gente quer aprender escatologia? Para a gente saber como responder. Vão ter pessoas que vão perguntar e a gente tem que estar apto a responder. Talvez esse seja o momento que Deus preparou. Amém? A palavra, vou começar aqui, a palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas.
escatos e logos. Escatos e logos. Escatos na igreja significa últimas coisas, coisas derradeiras, enquanto logos significa doutrina, palavra. Então a junção de escatos mais logos é a doutrina das últimas coisas, os estudos das coisas derradeiras. Então a palavra escatologia vem dessas duas palavras, escatos mais logos, doutrina das últimas coisas. Quais são os próximos passos? E agora a gente vai começar a falar de modo geral sobre a escatologia. O que a gente está esperando? Por exemplo, tem gente que acha que tem algum sinal que tem que acontecer primeiro para depois Cristo vir. Tem algum sinal que tenha obrigatoriamente que acontecer? Não tem. A resposta é: não existe mais nenhum sinal que tenha que acontecer para que Cristo venha. O próximo evento que a igreja já está preparando é a volta de Cristo. Só que essa volta de Cristo não vai ser visível para o mundo inteiro. Aqui vai ser a primeira volta de Cristo, arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ver o porquê não existe nenhum sinal aparente no mundo que a gente está esperando acontecer para que depois desse sinal Jesus esteja apto a voltar. O próximo evento que nós estamos preparados e esperando é de fato já a volta de Cristo para buscar a igreja. Pode ler, Carol? Qual é o capítulo? 4:13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pode continuar, professor. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaremos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Essa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele está falando como vai se dar, um dos textos que fala como que vai se dar o arrebatamento. A primeira matéria que nós vamos aprender, já para as próximas sextas-feiras, é na ordem cronológica. Sinais que deveriam acontecer para Cristo vir, que já aconteceram e os que já estão acontecendo. Por isso a gente diz que não tem mais nenhum sinal que tenha que se cumprir para Jesus vir. Segunda coisa que vai acontecer depois desses sinais, a primeira coisa, na verdade, dentro da escatologia, é a vinda de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está falando? É o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo está falando que Jesus vai vir, ele não vai chegar até a terra, ele vai parar nas nuvens. A igreja que estiver viva, ela vai ser arrebatada com o Senhor. Os que morreram em Cristo vão ressurgir, vão ressuscitar. Esses que morreram em Cristo, eles vão se encontrar com Jesus nos ares. E nós, igreja, que estivermos vivos nesse dia, nós também vamos subir, encontrar com aqueles que ressuscitaram nos ares com Jesus. Dos ares, a gente vai para o céu. Então, esse vai ser o arrebatamento da igreja. Um arrebatamento que não vai ser visível para o mundo inteiro. É lógico que vai ser perceptível. As pessoas não vão estar mais aqui, vão sumir. Mas não vai ser, por exemplo, igual aquele texto que diz que todo olho verá, o céu vai se recolher como pergaminho. Não é nessa etapa agora. Essa etapa, Jesus vai vir para a igreja.
Depois que Cristo vir para a igreja, qual é o próximo passo? 7 anos serão os próximos passos. Nesses próximos 7 anos, vão ser a igreja arrebatada aos céus, nós vamos estar nos céus como igreja. Nesses 7 anos próximos, aqui na terra vai começar um período chamado tribulação. Esse período chamado tribulação não é um período que vai ter perseguição da igreja, não é um período que as pessoas vão morrer degoladas, como nós vamos ver texto, que na grande tribulação isso vai acontecer, embora já seja chamado período da tribulação. Por que é chamado de período da tribulação? Porque vai ser uma falsa paz. É onde o anticristo já vai estar na terra, já vai estar com poderes, fazendo as tramóias dele. Então ele vai trazer uma falsa paz. Inclusive, há quem pense que para a igreja vai ser um período melhor até do que hoje. Porque hoje aqui para a gente é uma bênção. A gente tem Bíblia no celular, a gente pode ler quantas vezes a gente quiser durante o dia. Mas, por exemplo, lugar onde na Coreia do Norte não pode. Eu estava compartilhando há poucos dias com o apóstolo uma matéria que eu chorei quando eu vi. Que um grupo de cristãos foram pegos dentro da Coreia do Norte e lá não pode pregar. Pegaram esse grupo de cristãos e olha o que eles fizeram. Pegaram os cristãos, colocaram eles dentro de um caixote que só cabe uma pessoa de pé. Essa pessoa não tem banco, não tem nada. É um caixotezinho, como se fosse um quadradinho desse daqui de piso, com as paredes laterais. Colocaram esses cristãos lá dentro e esses cristãos já estavam 3 meses de pé lá dentro dessa caixa. 3 meses de pé, sem conseguir sentar, sem conseguir descansar, 3 meses de pé, porque foram pegos com a Bíblia lá dentro da Coreia do Norte. São alimentados por um buraquinho em cima na parte de cima dessa caixa. Então, assim, para a gente aqui é uma maravilha, mas existem lugares que não são. Nesse primeiro período da tribulação, esse anticristo ele vai estar propagando uma falsa paz. Então, ele vai conseguir, segundo a Bíblia, hoje doença que não tem cura, ele vai conseguir cura. Pais de países que vivem em guerra, que nunca conseguiram entrar no acordo, ele vai fazer esse acordo. E aí a igreja vai deixar de ser perseguida, até dentro da Coreia do Norte, porque é um que vai trazer uma paz mundial, mas é a falsa paz. Por isso é chamado de tribulação. Não é que vai ter perseguição, não é que vai ter gente morrendo, perdendo o pescoço por acreditar em Cristo. Não é, porque é uma falsa paz. Esse período vai durar 3 anos e meio. E aí durante a aula de tribulação e grande tribulação, a gente vai ver o porquê que são 3 anos e meio. Mas vai durar 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, aí vai se manifestar a grande tribulação. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. A gente vai ler isso daqui porque agora eu já quero responder uma pergunta. Com certeza, algumas pessoas vão 24 e 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Pode ler, por favor. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. O que esse texto está falando? Nunca houve uma tribulação igual essa que vai começar depois desse período de 3 anos e meio. Por que eu estou falando isso? Porque eu assisto muito debate sobre o tema, vejo muitas pessoas discursando, e a gente sabe que principalmente aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles falam assim, não, a igreja vai passar pela tribulação, porque sempre passou. Quantas pessoas morreram já por defender o nome de Cristo, as pessoas inclusive lá na Coreia do Norte, como eu acabei de citar. Então eles falam que essa tribulação que a igreja, os cristãos, os judeus inclusive, já passaram, eles colocam como se estivesse dentro do mesmo pacote. Se a igreja historicamente sempre passou por algumas tribulações, por que a nossa igreja, no nosso tempo, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação? Até tem gente que fala, será que nós somos melhores do que quem já morreu? O texto está dizendo.
Até hoje o que a igreja passou é tribulação, mas o texto está falando igual essa tribulação nunca houve. Nunca teve uma grande tribulação, uma perseguição como vai ter agora, quando acabar esse primeiro período de 3 anos e meio. Como que vai começar a grande tribulação? Uma das coisas que aconteceu no ano 70, quando Israel foi destruído, talvez os irmãos não saibam, mas no ano 70 Israel foi destruído de uma vez, foi riscado no mar. E Israel ficou fora ficou destruído até o ano 1948. Foi no ano 1948, numa reunião da ONU, tiveram os votos para que votassem que se ganhasse a proposta, Israel voltaria para sua terra, os judeus que estavam dispersos voltariam para sua terra, e o Estado de Israel fosse feito novamente. Inclusive, foi o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, o presidente Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva dele e falou assim: não, eu voto para que Israel volte para sua terra e haja terra de Israel. Em 1948 foi que Israel voltou a existir. Mas uma coisa que é interessante é que depois da destruição do ano 70, nunca mais a idolatria entrou dentro de Israel. Israel foi destruído por causa da idolatria, e até hoje nunca mais a idolatria entrou dentro de Israel. No primeiro período de 3 anos e meio, o anticristo vai estar propagando uma falsa paz e fazendo aliança com todo mundo, inclusive vai fazer aliança com o próprio Israel. Só que Israel não vai saber que é o anticristo. E aí a gente já está falando de um período que a igreja não vai estar aqui na terra. Tá? Não vai ser como eles não vão saber que é o anticristo. Mas quando completar 3 anos e meio, depois a gente vai ler na aula específica, lá no livro de Daniel, fala que o anticristo vai querer colocar uma estátua dentro do templo de Jerusalém e vai querer que os judeus adorem ele. Aí os judeus não vão querer. Como os judeus vão se recusar, aí vai começar a perseguição para tudo aquilo que vem, entre aspas, da parte de Deus. Aí vai começar a grande tribulação. Nessa grande tribulação, a partir desses 3 anos e meio, aí sim, vai ter salvos nesse período? Vai, Apocalipse fala que vai ter salvos nesse período, mas aí já vai ser por causa de sangue, aí para a pessoa ser salva já vai perder a cabeça, chantagem. Imagina, né, por exemplo, uma pessoa, uma hipótese que a gente está falando, ou você nega esse Cristo aí que você está falando, ou a gente vai torturar seu filho na sua frente, né? E aí a gente está falando sobre o anticristo, né, as estratégias do anticristo. Então o que eu estou querendo falar com isso? Vai ter salvo na grande tribulação? Vai, porque a Bíblia diz. Mas vai ser extremamente difícil de ser salvo nesse período. Eu quero acrescentar alguma coisa? Na verdade, assim, por que é interessante, então, aprender a escatologia? Porque muitas vezes a gente está na igreja e a gente está acostumado bastante com glória a Deus, e até a gente vai dar uns glória a Deus aqui, né? Porque dentro desse estudo a gente vai ver coisas fortes também, que realmente nós vamos glorificar a Deus por isso, né? Então, mas é interessante bastante aprender o estudo no final dos tempos. Por quê? Porque muitas vezes a gente está acostumado com o quê? Com o presente momento que nós vivemos, né? E aí a gente ouve uma profecia, a gente ouve uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e muitas vezes a gente não se prepara para um dia da maldade, né? Nós estamos sempre preparados quando a gente vai se preparar, a gente se prepara para um aniversário, a gente se prepara para uma festa, a gente se prepara para muitas coisas, mas a gente nunca está preparado para um dia de maldade, um dia de perversidade e tal. Mas, e possivelmente pessoas, por exemplo, que vão ser impelidas a negar o nome de Jesus, a negar o Cristo, e é por isso que nós devemos aprender escatologia, para que nós estejamos preparados naquele dia e para que a gente não passe por isso, entendeu? E caso a gente passe por isso, nós também vamos estar preparados para não negar o nosso Cristo. Nós vamos estar preparados para não negar. Você pode colocar Apocalipse aqui primeiro, a palavra Apocalipse? Eu tenho uma dúvida. Sim. Recebeu um aqui. Então quer dizer que nesses 7 anos da falsa paz, que são o período da tribulação, a gente não vai estar aqui porque já aconteceu o arrebatamento da igreja? Exatamente.
Exatamente. Então, os que estão sendo mortos, que se estão falando aí, sendo regulados, são Judeus. os judeus. E na realidade, existem profecias para judeus e para gentios, no caso, né, que somos nós. Para Deus, existem 3 povos, né? Judeus, gentios e igreja. Então, para Deus existem esses 3 povos. Né? Deus não separa assim, brasileiro, italiano, tal. Então ele separa por 3 povos: judeu, gentio e igreja. Nós somos parte da igreja, que vai ser arrebatada antes desse período aí. Apocalipse. Muitas pessoas têm uma dificuldade quando se fala em Apocalipse, e até mesmo estudar o Apocalipse. Tem pessoas que não gostam nem de abrir. Quando o senhor explicar por quê? Nós somos igreja e gentios ou só igreja? Nós somos igreja. Gentios é um povo que está fora de Israel. Né? Um povo que não é israelita, é um povo que qualquer povo. Igreja é quando você aceitou Jesus como já Senhor e Salvador da sua vida, então você se tornou igreja. Né? Então aquele que não, por exemplo, não se converteu ainda é um gentio. É um gentio. E não somos E também não é Israel, né? Porque ele não. Sim. Exatamente. Eu já conheço mesmo. Ele Por passou. Então quer dizer que o povo brasileiro, porque o povo de lá, né, de Israel para lá, são todos judeus, né? São judeus. Mas nós não somos judeus, Nós éramos os gentios. Éramos gentios, exatamente. Éramos gentios e agora nós somos igreja. A partir do momento que nós aceitamos o Cristo, nós nos tornamos. Posso fazer uma pergunta? Pode. Que não está Pode, querendo não. me calar. Pode. Eu queria saber assim, nós somos descendentes então de Noé, Abraão, de lá para cá, como que é? Na verdade, assim, não tem muito como ver a descendência assim, mas nós somos descendência de Abraão. Primeiro, porque a descendência de Abraão é aqueles que vivem pela fé. Então, nós somos descendência de Abraão. E de Noé também, porque- dá para saber por causa do dilúvio. No dilúvio, Só só sobrou sobrou a família de Noé. Então, toda a humanidade que tem hoje veio da família de Noé. Isso aqui que eu vou falar agora é interessante vocês anotarem sobre Apocalipse. Só para complementar ainda a pergunta da Carol, o que acontece? Até hoje os judeus não reconhecem Cristo como sendo o Messias. O Jesus que veio, que a gente crê, os judeus não acreditam nele. Então por isso que vai ter a perseguição. Porque a gente que crê em Cristo, quando Cristo voltar, vai voltar para quem crê nele. Os judeus não vão ser Eu arrebatados. achava que a gente era gente. Eu Então. também. Porque nas aulas dos apóstolos, eles começam a pregar para os gentios, né? Porque Exatamente. eles não veio só para os judeus, veio também para os O gentios. gentio. Eu achava que era gente. Exatamente. Por isso que é interessante, tá vendo? E eu sempre falei que nós éramos. Eu mesmo, eu falo por mim. Eu sempre falo, até as aberturas de curso quando eu vou pregar. Eu e você somos gentios, então eu estou falando errado. Não é que você está falando errado, né? Mas nós éramos gentios e agora, como aceitamos o Cristo, nós nos tornamos igreja, entendeu? Então, que nem eu estou dizendo, são desses 3 povos agora, né? Judeus, gentios e igreja. Gentios a gente era antes de aceitar. Então, qualquer povo da terra que não sendo judeu é gentio. Legal. Entendeu? Ó, muito bom isso aí, vocês. Tá vendo como que é bom? Tá vendo como que vai ser top isso aqui pra nós? Já pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Tá vendo? É top, né? A gente Só já para finalizar a resposta, os judeus não creem no Messias. O Jesus que a gente crê, eles não creem. É por isso que quando Jesus voltar para buscar a igreja, eles vão ficar. E por isso que eles vão ser enganados no primeiro período da tribulação, porque eles não creem em Jesus. Agora estou curiosa com o destino deles. Tá vendo? Então, Então, o destino deles vai ser assim, ó. No final ali do 3 anos e meio, que aí o falso Messias, né, o falso Cristo, o anticristo, ele vai querer colocar a adoração para ele dentro de Jerusalém. Os judeus vai falar, não, a gente não aceita idolatria. Por isso que eu falei que até hoje a coisa boa de Israel ter sido destruído, mas agora quando voltou, nunca mais a idolatria entrou lá. Quando o anticristo se manifestar e falar, eu quero que vocês me adorem, eles vão falar, a gente não pode adorar senão a Deus. Vai começar a perseguição contra os judeus. Quando começar essa perseguição contra os judeus durante 3 anos e meio, vai chegar um momento que o mundo inteiro, principalmente o exército liderado pelo anticristo, vai para Israel para poder destruir os judeus, porque é o único povo na terra que não vai aceitar o reinado do anticristo.
é nesse momento que eles vão clamar pelo Jesus que eles não conheciam. Caraca, aí eles vão Aliás, se que eles não converter. conheciam não, mas que eles não creem que seja o Messias. Eu já ouvi falar nessa guerra que está tendo lá. Rapaz. Legal, hein? E só vai acabar quando eles reconhecerem que Jesus é. Quando eles reconhecerem Jesus. Só que isso, eles só vão reconhecer depois que a igreja nem aqui vai estar mais. Ou seja, Deus de qualquer forma vai dar mais uma chance. Vai dar uma chance. Mas aí é Remanescente. fala. É o remanescente do judeu da geração. Aí a Bíblia fala que vai descer uma unção de súplica deles, porque imagina 200 milhões de soldados indo para destruir uma terra que é do tamanho de Sergipe. Israel é do tamanho de Sergipe. Literalmente, é do tamanho de Sergipe. Nossa, é o tamanho de todo Israel. 200 milhões de pessoas para destruir uma terrinha desse tamanho, eles vão falar, a gente não tem saída. Aí eles vão clamar pelo Cristo que eles sempre rejeitaram. E aí é que Cristo vem, pisa no Monte das Oliveiras, a gente vai ver isso, o Monte das Oliveiras vai se rachar. Ele tem aquele versículo que fala que ele pisou sozinho no lagar. Isaías pisou sozinho no lagar. E aí, durante esse momento de súplica deles, é que Cristo vai defender eles numa batalha que vai chamar a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon vai acontecer nesse momento. Mas Israel, nesse momento de hoje, Israel está aqui, ó, Vale de Ossos Secos. Quem já leu lá em Ezequiel? Vale de Ossos Secos. Israel está aqui, ó. Por quê? Porque quando aqui, ó, Israel não aceitou a Jesus, então aqui no ano 70 Israel caiu para cá, ficou aqui, ó. E aqui nasceu a igreja, tá vendo? A igreja nasceu aqui, Atos 2, ó, Atos 2, Pentecostes. Então a igreja nasceu aqui, e aí o Espírito Santo, que fazia visitação em Israel através de anjos, tal, o Espírito Santo veio habitar onde? Na igreja, tá vendo? Então Israel ficou aqui, ó. Vale de Ossos Secos, não tem mais visitação de anjo, não tem mais profecia. tempo, Né? Isso. Então isso aqui, nós vamos esclarecer tudo isso aqui, ó. Mas agora eu vou falar com vocês a respeito de Apocalipse que eu estava falando. Né? Por que Apocalipse? As pessoas, tem muita gente que tem medo de ler a Bíblia. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não gosto de ler Apocalipse porque é um livro estranho e tal. Mas muitas vezes a gente não gosta de ler porque a gente não tem conhecimento do livro, porque ele é um livro muito misterioso, onde fala por parábolas, fala por visões, fala por vários meios, né, de interpretações. E ali fala uma linguagem figurada, e ali é preciso mesmo então você entender dessas linguagens figuradas para você desvendar esse mistério. Então, Apocalipse, aqui, ó, é uma junção de duas palavras, né? Aqui, ó, seria bom você anotar, porque senão daí depois você vai esquecer e quando as pessoas te perguntar, você não vai conseguir lembrar. Não pode. Só para eles anotarem. Apocalipse. Pronto? Olha só, Apocalipse é uma junção então de duas palavras. Aqui, ó, apo, e no original que eu estou falando, né? Esse aqui é o grego. Isso. E calipto. E calipto. Isso. O que quer dizer isso aqui? Apó é um prefixo que diz assim, ó, tirados para longe, ou mandado para distante, ou que está distante. Então, apó significa isso. Coloca aí que você vai, daí você vai entender certinho. Quando eu terminar de explicar. E calipto significa sombra. Pode pôr ali que vai ser ótimo isso aqui para você. Na hora que vocês as pessoas que perguntarem, vocês vão saber. Então, calipto significa o quê? Sombra. Então, olha, quando a gente vê essa palavra aí dessas árvores grandes aí, eucalipto, né? Esse prefixo eu significa o prefixo eu significa bom. Então, por exemplo, quando eu digo eucalipto
eu estou dizendo, põe aqui, ó, eu aqui. Isso. Ó, quando eu estou dizendo eucalipto, eu estou dizendo que boa sombra. Entendeu? É como se esse prefixo eu significa bom no grego. Então, como se eu disser eulália, por exemplo, eu estou dizendo boa fala. Se eu disser, por exemplo, Eugênia, por exemplo, boa visão. Entendeu? Então, tipo assim, esse prefixo eu significa bom. E aqui, calipto, então é sombra. Apó é distante. Vamos dar um exemplo de apó. Apóstolo, aquele que vem de longe, por exemplo, que vem para cumprir, para fazer uma missão. Apostasia, por exemplo, que está distante da fé, está distante dos atos de fé. Apostasia, se apostatou da fé. Já viu falar isso? Quando alguém se apostatou da fé, porque ela saiu da fé, então ela está distante da fé. Então esse prefixo apó saiu da fé, ou saiu da sombra, ou saiu para distante. Então o que ele quer dizer aqui, ó? Apocalipse saiu da sombra. Olha que legal. Então o que significa Apocalipse? Saiu da sombra. Então, na realidade, por isso vocês já ouviram muitas pessoas falar livro das revelações, porque estava oculto e foi revelado. Então, na realidade, o sentido original de Apocalipse é descortinado. O sentido original de Apocalipse é descortinado. Tirou as cortinas e Deus quis revelar para o povo o sentido das últimas coisas. Então, Apocalipse significa isso. Deus revelou. Por exemplo, vou dar mais um exemplo para você e o pastor Adriano já vai entrar de novo. Abraão, quando Deus disse para Abraão assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sim ou não? Abraão obedeceu a Deus e saiu. Só que ele levou consigo quem? Seu sobrinho chamado Ló, sim ou não? O nome Ló, em hebraico, significa véu. Quem sabia disso? Não sabia não. Então, o nome Ló, Significa véu. em hebraico, significa véu. Abraão levou consigo então um véu. Aleluia. Só que o que acontece? Quando Deus fala assim, Abraão, não dá certo. Deus cria uma situação para que Abraão se separe do seu sobrinho Ló, sim ou não? E aí, antes do capítulo 15 ali, você vai ver que Deus vai falar assim, ó, Abraão, vai para um lado e deixa ele ir para o outro, para onde ele escolher. E Abraão vai colocar em xeque então essa situação e vai dizer assim, você escolhe para onde? E o seu sobrinho escolhe, não, eu quero ir para as campinas de Jericó. Abraão fala, então eu vou para o deserto. Então, quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló, no capítulo 15, Abraão tem a sua primeira visão. Ou seja, foi tirado, aleluia, Glória a Deus. aleluia, foi tirado o véu. Entendeu? Então foi descortinado. Abraão teve no capítulo 15 a sua primeira visão, então foi descortinado. Abriu-se o véu para Abraão e Deus falou com Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Então é uma maravilha você entender os porquês. Por isso que eu estou dizendo, é importante você entender isso aqui, e aí você vai entender o sentido original dessa palavra também, e para que ela vai ser aplicada lá na frente. Entendeu? Então, eu espero que você tenha já escrito aí. O pessoal que está na live aí também, se estiver ouvindo bem a gente aí, ó, dá um sinal aí, as meninas já vão falar para a gente aí, para vocês também escrever aí no seu caderninho aí, para você salvar essas informações aí que é importante. Amém? Pastor Leandro? Então, se ainda vocês quiserem
escato significa último ou fim. Último ou fim. E logos significa palavra, discussão, instrução, ensino, assunto ou tema. Quando a gente junta essas palavras, escatos e logos, o mais coerente é o estudo das últimas coisas, doutrina do fim. Né? Então, assim, é um estudo das últimas coisas, literalmente. Nós estávamos falando do período de 7 anos, né, depois que a igreja é arrebatada. Alguém se lembra o que vai acontecer depois desse tempo, desses 7 anos aqui na Terra? Tribulação, que na verdade é uma falsa paz, 3 anos e meio. 3 anos e meio de grande tribulação. No final da grande tribulação, o que vai acontecer é o que nós explicamos. O povo vai se sentir encurralado, o povo de Israel e de Jerusalém vão se sentir encurralados, não vão ter para onde recorrer, vão se lembrar do Messias. E é como se eles dissessem assim: nós nunca acreditamos, né, que ele é o Messias de verdade, mas se ele for, então vem ajudar a gente. E aí é quando Jesus vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se rachar no meio, ele vai salvar aquele povo numa batalha chamada Armagedon. Paralelo a isso que vai estar acontecendo aqui na Terra, a igreja vai estar no céu, amém? Amém. Está falando, a igreja vai estar no céu. E o que vai estar acontecendo nesse período de 7 anos no céu, enquanto aqui na Terra é tribulação e grande tribulação? O primeiro evento que vai acontecer no céu, depois que nós formos assuntos, depois que a gente subir para o céu, é o tribunal de Cristo. Por que o tribunal de Cristo é o primeiro evento? Porque o tribunal de Cristo, diferente do que muitos pensam, a gente pensa tribunal ou vai ser sentenciado ou vai ser livre. Esse tribunal não é para condenação. Quem chegar no tribunal de Cristo já está salvo, já está no céu e já está salvo. Então o tribunal de Cristo não é para condenar ninguém ao inferno, não é para jogar ninguém lá no Hades. Depois a gente vai vender essas palavras. Ali tem o tribunal de Cristo, né? Sacerdote de Cristo ali, as obras aqui, né? Tem aqui bodas do Cordeiro. São os dois eventos. O primeiro evento que vai acontecer é o tribunal de Cristo. O que vai ser o tribunal de Cristo? Cada um de nós que somos igreja, que nós vamos ser arrebatados, nós vamos para esse arrebatamento, cada um vai ser retribuído conforme a obra que fez aqui. Então, uns vão ter mais recompensa, outros vão ter menos recompensa, e outros não vão ter recompensa nenhuma. Mas até quem não tiver nenhuma recompensa já está salvo. A maior premiação é já estar na glória com o Senhor. Isso aí é indiscutível. Mas a Bíblia fala sobre recompensas. Essas recompensas, e aí a gente vai aprofundar mais sobre isso nas próximas aulas, mas a Bíblia fala sobre 6 materiais que simbolizam as nossas obras. Os materiais é feno, palha e madeira. Ouro, prata e pedras preciosas. Tudo que nós estamos fazendo aqui na terra para o reino do Senhor, ele tem um peso. O céu não deve nada para ninguém. Glória a Deus por isso. Como o céu não deve nada para ninguém, tudo que a gente faz aqui ele tem um peso. Alguns estão fazendo peso, por exemplo, uma pessoa que morre defendendo o Evangelho, o Estevão, o primeiro mártir da igreja, defendendo o Evangelho. Isso aí é uma obra raríssima, né? Uma obra muito poderosa. As nossas obras são simbolizadas por essas 6 coisas. Madeira, é bom colocar aqui, ó, para as pessoas anotarem aí, né? Todo mundo anotou aqui, né? Vamos colocar, porque já quando a gente estiver falando sobre isso aí, tá? Já vai. Eu estou escrevendo aqui, porque senão se eu escrever aqui, a minha letra é bem mais feia do que a do pastor Adriano, eles vão achar que nós perdemos a salvação. Então,
vou recapitulando, os 7 anos, os próximos 7 anos, depois que a igreja ascende aos céus. Primeira coisa, tribunal de Cristo. Quais são as nossas obras? As obras, os materiais que simbolizam as nossas obras. Feno, madeira, palha, ouro, prata e pedras preciosas. Isso aqui a gente, igual eu falei no começo, pessoal, a gente está dando só um apanhado geral. Nas aulas, quando a gente for falar sobre o tribunal de Cristo, nós vamos apresentar todos esses textos, uma invenção nossa. Eu já acredito que era os versículos. A gente vai apresentar quando chegar na aula específica, a gente vai apresentar todos os versículos, onde está escrito as referências. Por enquanto é só um apanhado geral. Pedras preciosas. Então, o que acontece aqui? Todos nós que estamos fazendo alguma coisa aqui para Cristo, nós estamos, nossas obras elas vão ser recompensadas. O que vai provar essas coisas aqui? Qual que vai ser o parâmetro para provar as nossas obras quando chegar no céu? Qual que vai ser o crivo para as obras serem provadas? A Bíblia diz que é o fogo. Então, quando a gente chegar lá, por exemplo, quando a gente não, né? Vamos falar de um modo geral. As pessoas que chegarem lá no céu, e a obra dela, que ela fez aqui, é só obra, é feno ou palha, por exemplo, ou madeira, essas 3 aqui. Quando passa pelo fogo, fica alguma coisa de feno? Alguma coisa de palha? Madeira? Cinza, né? Então o que acontece? Quem tiver essas 3 obras aqui, está salvo, mas não tem recompensa. Amém? Amém. Feno, madeira e palha. Feno, palha e madeira, pela ordem cronológica da Bíblia fala. Feno, palha e madeira. O fogo de Deus vai provar as nossas obras. Na prova, são esses 6 materiais aqui que vão ser apresentados. Feno, palha e madeira, quando passa pelo fogo, não resta nada. Essas pessoas não vão ter recompensa. Ouro, prata e pedra preciosa, quando passa pelo fogo, elas permanecem. Então aí vão começar a ser a recompensa. Isso é, quando a gente assunta aos céus, nós vamos direto para o tribunal de Cristo. Ali a gente vai ser recompensado. E como que vai ser essas recompensas? A Bíblia cita pelo menos 10 tipos de coroas. 10 tipos de coroas. É claro que a gente não tem uma certeza 100% que vão ser só sobre essas coroas e o que elas vão representar. A gente tem uma base baseada no que elas representam na Bíblia. Mas são 10 tipos de coroas. E aí, no decorrer das aulas, a gente vai falando, né, o que a gente acha que é madeira que é obra de ouro, de prata e de pedras preciosas. Tribunal de Cristo. Amém? Anotado? Próxima coisa depois do tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro. Então, nesse período de 7 anos que aqui na Terra é falsa paz, né, e grande tribulação, ou tribulação e grande tribulação, no céu, primeira coisa, tribunal de Cristo, a igreja vai ser recompensada. Depois que a igreja terminar de ser recompensada, e aí eu acredito que a gente já vai estar de coroa, já vai estar tudo, né? Vai estar tudo. Aleluia. Vestes novos. Vestes novas, literalmente, vestes novas é recompensa. Vestes novas é um tipo de recompensa. Por que isso precisa ser antes das bodas do Cordeiro? Porque as bodas do Cordeiro é literalmente o casamento da igreja com o noivo. Tem uma pedrinha branca, né? Vai queimar uma pedrinha branca. Então, se
casamento, ninguém vai para o casamento desarrumado. Quem Aleluia. precisa se Glória a arrumar, Deus. vai arrumado para esse casamento. Eita, As bodas glória a do Deus. Cordeiro está ali, ó. Aleluia. As bodas do Cordeiro está ali. Vai ser literalmente a gente sentado na mesa com o noivo. Glória. Que já não vai ser mais noivo, vai estar casado já, né? Mesmo os que feno, madeira ali, Mesmo palha, eles. também vão estar Isso. sentados. Vão todos, Isso. todos. Sim. Nós vamos explicar também essa parte aqui, essas obras aqui também, ó. Nós vamos explicar também, porque muitas vezes a gente fala assim, mas quem tem ouro, prata e tal, mas essas obras que queimaram, mas eu não fiz uma obra e tal, e essas obras queimaram no fogo. A gente vai explicar também por que essas obras aqui queimaram e tal. Quando faz uma obra boa, mas faz com uma má intenção, Ah, entendi. a obra é uma obra boa, mas se passar pelo crivo não passa, porque fez com a má intenção. Com interesse, né? Exatamente. Exatamente. Ou você fez uma obra e não levou ela a cabo, você, por exemplo, assim, você investiu em alguém, porque se tem uma coisa que vai dar muitos prêmios de ouro, por exemplo, que não vai passar, que vai passar pelo fogo, e você sabe que a Bíblia fala que quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais a obra é aprovada, o ouro fica mais puro, mais. Então, essa parte aqui do ouro, se tem uma coisa que vai dar muito ouro para nós, por exemplo, chama-se alma. Quem é ganhador de almas vai ter Glória a Deus. muitas dessas obras aqui, ó. Vai ter muito isso aqui. Você vai estar lá na frente, Aleluia. você vai estar ali na frente do tribunal de Cristo, e aqui na tua frente, ó, uma pedrona de ouro ali para ser provado, e você vai estar aprovado ali por Deus, por Jesus. E a gente vai aprender E pastor, isso. cada alma que ganha, diz que é uma pedrinha que a gente ganha na Exatamente, coroa, né? exatamente. Então por isso, Glória então, a Deus, e amém. aí você vai ganhando uma pedrinha para a coroa e vai aumentando a sua. Esse aqui, ó. O seu ouro para a sua obra. Entendeu? Vai aumentar e você vai estar lá aprovadíssimo diante do Cordeiro de Deus. Amém? E é interessante, Amém, né? Glória a é Deus. interessante que a gente fala sobre as pessoas que são ganhas direto e indiretamente. Estava até conversando isso ontem lá no serviço da dona Meli. Eu estava vendo o testemunho do Lázaro, o cantor que morreu, e ele estava falando que durante o ministério dele, ele acredita que em todas as vezes que ele se apresentou e que fez um apelo no final da apresentação, estima-se que ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão. Só que quem ganhou ele foi um vendedor de coco na praia. Olha. Ele ia direto na praia, o vendedor de coco vendia o coco para ele, na venda evangelizava ele. Outro dia passava, evangelizava ele, ganhou ele para Jesus. Então Lázaro ganhou quantos? 1 milhão. E o vendedor do coco? 1 milhão e 1. 1 milhão e 1. Olha isso, por causa faz parte. Né? Porque se o Lázaro não fosse ganho, está na conta do vendedor do coco essas almas aí. É verdade. Eu quero E tem uma coisa também que é interessante para as pessoas que são ganhadores de alma, é interessante o seguinte: quando uma mãe, quando ela gera um filho, vou dar um exemplo mais fácil, né? Quando uma mãe gera um filho, ela não traz o filho ao mundo, por exemplo, e imediatamente ela para de alimentar, sim ou não, mas ela traz ele para mais próximo ainda, o laço fica ainda maior e ela começa a amamentar ele para que ele tenha um crescimento saudável, sim ou não? Oh, glória. Aleluia. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui já? Amém, glória a Deus. Nós temos que alimentar as almas que nós estamos ganhando para que elas cresçam saudáveis. A mãe só para de alimentar o filho quando? Quando ele se tornou adulto, sim ou não? Que ele já pode caminhar sozinho. É assim que nós temos que alimentar, então, as almas que nós ganhamos com a palavra de Deus para que elas cresçam saudáveis. Então, essa é a obra de ouro. Quando a gente para de alimentar, quando a gente só vai lá e fala um pouquinho de Jesus e tal, e depois a gente esquece daquela pessoa, então é uma obra de madeira, palha ou ferro. Quem está entendendo? Entendendo. Aleluia. Então, nas bodas do Cordeiro vai ser literalmente o casamento da igreja com o noivo. Por isso que a igreja precisa estar adornada.
Glória a Tem um texto Deus. que fala que a noiva tem que estar adornada para o encontro com o noivo. É por isso que antes da boda tem que passar pelo tribunal. Para cada um receber o seu adorno. No tribunal, como se fosse você passar com ele numa. Mas ele fica sabendo. Mais ou menos isso, né? Aí as bodas. Perdão? Aí as bodas do cordeiro. Não, assim, é claro que esses eventos vão demorar 7 anos. Mas aí não tem um texto bíblico que fala o que vai acontecer durante esse período de 7 anos. É a noiva andando com o noivo. É a igreja junto com Cristo. Glória a Né? Deus. Só para salientar uma coisa aqui, a boda do cordeiro é como se fosse um prêmio para quem herdou a salvação. Amém? Amém. Pastor, então por que vai ter pessoas que vão ser salvas no período de grande tribulação? Vai ter pessoas que vão ser salvas, como o pastor já disse, pelo sangue, elas vão perder. Porém, elas não vão estar aqui nas bodas. E nem no tribunal de Cristo. Esse que diz que não vem pelo amor do imperador. Entendeu? Então essas pessoas que ficaram aqui no período de grande tribulação, é por isso que nós estamos vivendo um período chamado graça. Porque é de graça. Nós temos que avançar porque é de graça. Então nós temos que avançar. Por quê? Então, e quando nós avançamos nesse período da graça, então nós temos poder de entrar. Olha só, nós temos poder de entrar, brigar por tudo isso daqui e ainda entrar nas bodas, que é um presente de Deus para quem herdou a salvação antes do período de tribulação e grande tribulação. Glória a Deus. Amém? Então, por isso nós temos que avançar mesmo, para nós termos acesso aqui, ó, a esses prêmios, a essas pedras na nossa coroa e também ter o acesso a todos do cordeiro ali, ó. Porque, como eu estou dizendo, é um presente, as bodas é um prêmio para quem avançou, sem precisar de ninguém forçar, e ela herdou a salvação antes mesmo, no arrebatamento. O senhor falou, por exemplo, assim, tribulação e as bodas das igrejas que foi, subiu. A tribulação, a grande tribulação, o senhor falou que é para Israel. Mas, tipo assim, e se esse é Israel, quem não subiu? Então, vai ter, por exemplo, pessoas no mundo inteiro, e isso nós vamos abordar ainda com versículos, por exemplo, que serão evangelizadas. De Israel vai sair 144 mil missionários para evangelizar o mundo inteiro. Então, preste atenção numa coisa só para vocês entenderem bem, porque assim, o que acontece? Muitas pessoas, vocês já ouviram falar, não, Cristo não vai voltar enquanto todo mundo ouvir a palavra. Se não, Já ouvi. esquece isso. Esquece isso. Cristo não vai voltar assim. Mas então, é porque assim, como a tribulação, a grande tribulação é para Israel, quem não é, por exemplo, gentil, vai estar dentro dessa tribulação, grande tribulação? Não vai. Quem perdeu a salvação, quem não herdou a salvação, vai estar também. Não acredito que vai estar reinando no mundo. Então os gentios também podem herdar a salvação com sangue. Isso, exatamente. Os gentios vão herdar. Né? Exatamente. Então, o que nós estamos falando aqui? Por exemplo, só para tirar essa dúvida aí, que muita gente fala, e muita gente fala mesmo isso, fala assim, não, mas a gente, Cristo só vai voltar quando todo mundo ouvir. Então a gente muitas vezes fica se apoiando nisso, né? Você fala, não, então depois eu vou porque tem muita gente lá que não ouviu ainda. Não se apoia nisso. É mentira isso daí. O Cristo vai voltar. Sim. Repete de novo o que o senhor falou do 144 mil missionários, nós vamos mostrar também na Bíblia, judeus. Então, esquece aquele negócio que só 144 mil pessoas que vai herdar o reino de Deus, aí, que tem alguns que pregam isso aí, né? Mas são 144 mil judeus que vão estar pregando a palavra de Deus até os confins da terra. Então, por exemplo, só explanando rapidinho para vocês. Então,
Cristo vai voltar sim, antes de todo mundo ouvir. Quando for esse período, então aí sim vai ter, a Bíblia fala que Deus vai enviar flecheiros a Tarsis e Ludes e até os confins da terra para pregar a palavra de Deus, que são 144 mil missionários judeus. Amém? E mais duas pessoas. Então ainda E mais duas testemunhas ainda. Eita. Tem uma dúvida, e as pessoas que já morreram antes dessa tribulação, que não receberam Jesus, como é que... Então, nós vamos falar também, tá bem aqui, ó. Tem aqui, ó, seio de Abraão, aqui, ó. Tá vendo o paraíso? Que agora tá bem aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Embaixo do trono de Deus, ó. Paraíso. Ó, até a ressurreição de Cristo. Então, esse lugar aqui foi levado para lá. Subiu, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, nós vamos mostrar o versículo depois. E aqui do outro lado, tá aqui atrás do quadro, nós vamos mostrar o inferno, né? E aí a gente vai falar sobre as palavras que descrevem o inferno, as palavras que Hades, Sheol, né? A Guiena aqui, ó, né? Então nós vamos falar tudo sobre isso aqui, para vocês entenderem certinho sobre essas obras. A última pergunta, assim. Então, a frase que todo mundo fala aqui, não haverá mais chance de se converter, então é falsa. Então, falso. nesse período, terá chance ainda. Tem chance ainda. Tem Mas chance ainda. não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por Vai quê? ser extremamente difícil. Só para Porque entender. sempre entenderam que no dia do Apocalipse não vai ter mais chance, já era. Então, olha só, antigamente, antes de Cristo vir, Vendiam isso. existia um evangelho chamado Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele era pregado, era assim, olho por olho, dente por dente, entendeu? Tipo assim, ó, você nega a sua fé. Não nego, eu sirvo meu Deus. Então você vai para uma caverna cheia de leões, Daniel. Nega seu Deus, não vou negar. Então você vai para Olha a dente. fornalha de fogo ardente, entendeu? Esse chamava-se Evangelho do Reino. Então, entrou qual o Evangelho agora? Nós estamos Evangelho da Graça. Depois que acabar o Evangelho da Graça, que a igreja subir aqui, ó, a igreja, aqui aliás, rápido da igreja aqui, que a igreja subir, entra de novo o Evangelho do Reino, que é pela... Então a pessoa tem que estar Entendeu? realmente convertida de coração. Exatamente. Entra novamente, então, o Evangelho Mas do aí Reino. tem gente que vai querer se converter para poder ser salvo. Vai querer isso, mas só que não vai passar batido, né? Essas coisas vai ter que Até porque, por pensando. exemplo, hoje o que a gente pensa? Eu vou ser salvo, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Tem que procurar uma igreja. Qual igreja que vai ter? Se a igreja não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Quem que vai estar de pastor para poder falar de Jesus? Quem que vai ter o conhecimento da palavra? Pastor, uma pergunta. Muitos falam bem assim, que eu vou morrer. Aí no último momento eu posso me arrepender e ser salvo. Existe isso? Deus salvar no último momento? Nós vamos falar. Mesmo que a pessoa pecou a vida inteira, Se não for aceitou um Jesus, não fez arrependimento nada. genuíno, sim. Uhum. Pode ser. Só que, por exemplo, é por isso que tem várias oportunidades para a pessoa aceitar Jesus e se converter, né? Porque para não chegar naquela hora ali assim e tal. Então, tudo isso vai ser pesado em balança, uma balança justa, né? Para saber se aquela pessoa é merecedora, sim ou não, da salvação. Mas a gente vai falar também sobre isso aí, justamente na hora que a gente vai falando também se a gente vai conhecer os nossos parentes, não vamos conhecer, né? Que tem muita gente que tem curiosidade sobre isso. Bodas do Cordeiro, né? Literalmente é o casamento com a noiva adornada. Por isso a gente tem que passar pelo tribunal, vai receber os adornos e depois se encontrar com o Cordeiro. Terminando esse período de 7 anos, exatamente os 7 anos depois da boda do Cordeiro, vai culminar exatamente os 7 anos de Israel estar sendo encurralado. O Israel vai clamar, Jesus vai vir, vai ter a batalha chamada Batalha do Armagedon. Essa Batalha do Armagedon é uma batalha que a Bíblia diz que, na verdade, não vai ser uma batalha.
Cristo vai vencer os inimigos de Israel com um sopro só. Mas depois a gente vai ver que, pela contagem, traduzindo da Bíblia para hoje, são aproximadamente 200 milhões de pessoas. 200 milhões de soldados que vão estar para destruir Israel. E com o sopro, Jesus vai destruir todo mundo. É muito forte. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nesse dia vai ser tanta mortandade que vai acontecer, que o sangue vai correr por quilômetros, desde o chão até a boca de um cavalo. Vai ser muito. Imagina, por exemplo, desde o chão até a boca de um cavalo, né, mais ou menos dessa altura, não sei, 1,5 metro. Um mar de sangue. Hã? Um mar de sangue. É um mar de sangue. Eita, milhões de pessoas. É muito ruim. É muito. Fala literalmente do chão à boca de um cavalo, a altura como referência. Esse tanto de sangue, mais ou menos, vai correr por quilômetros de distância. Meu Deus. É muito. Então, é por isso que, assim, tendo em vista todos esses acontecimentos, assim, é que nós tomamos essa iniciativa de fazer um estudo, né, um pouco mais aprofundado. É um estudo simples, que nem a gente em quatro dias a gente não consegue, logicamente, abordar todo esse tema. Mas, como a gente disse, né, dependendo da aceitação das pessoas, a gente pode abrir um curso mesmo assim, para que as pessoas façam e aprendam, né? Isso de graça, porque todo mundo, né, quer cobrar, né? Quer cobrar para ensinar. E aqui nós estamos, pela graça do Espírito Santo, levando essa palavra para vocês de graça. De graça recebeis, de graça. Exatamente. Né? Essa batalha do Armagedon, já para a gente ir finalizando já a aula de hoje, essa batalha do Armagedon, quando ela terminar, é o texto que fala onde depois a gente vai ver em Apocalipse, o anticristo vai ser aprisionado, vai ser lançado no inferno, o anticristo, falso profeta, a besta, eles vão ser tudo aprisionados novamente no inferno. A partir desse momento do Armagedon vai começar um período de 1000 anos, que é o reinado milenar de Cristo. Cristo vai por 1000 anos, literalmente, reinar durante esses 1000 anos, com os judeus que se converteram, esse pessoal que se converteu durante a tribulação. A igreja vai estar no céu. O céu é recompensa para a igreja. Né? Mas eu acredito, inclusive, que a gente vai ter livre acesso, né? No céu, para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela, muito diferente do que muitos acreditam, não é uma terra que vai ter no céu. A Bíblia fala, eu vi a Nova Jerusalém que desceu do céu. Então é a terra que vai ser restaurada. Vai ser como no Éden, né? Não vai ter mais pecado, não vai ter mais vai passar por uma purificação. Vai passar por uma purificação. E aí Toda vai ser a terra. toda a terra. Porque nesse momento só vão ficar os salvos, seja na tribulação, ou talvez a igreja que vai ter livre acesso para vir aqui. Mas os ímpios não vão ter mais. Os ímpios já vão ter sido mortos nessa batalha do Armagedon. Ali acabou tudo. Hein, pastor? E essa história que fala bem assim dos demônios, que teve uns demônios que foi aprisionado naquele rio lá, que quando secasse, eles iam ser soltos. É verdade isso? Os do abismo. Os do abismo. Que está até secando lá, né? Aparece. Na verdade, não é naquele rio, né? Ali o rio Eufrates, na realidade, não é verdade, não. Uhum. Na realidade, aqueles anjos que caíram, que seguiram, né? Que seguiram Lúcifer lá, tá vendo? Lúcifer lá. Então, aí aqui ele foi deportado, ó, Satanás foi deposto, tá vendo? Uhum. Ele caindo aqui, ó. Uhum. Aqui ele já virou uma serpente ali, ó. Tá vendo? Aqui a serpentezinha tá ali, ó. Uhum. Então, quando isso aqui aconteceu, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Né? Nós já lemos sobre isso na Bíblia. Uhum. Esses anjos que não guardaram o seu principado, então ficaram aprisionados aqui, ó, o poço do abismo. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, lá no rio Eufrates, Não tem nada a ver com Não, isso. o rio Eufrates fala de uma profecia, né? Que ele vai secar e ele vai se tornar uma via de acesso para que esses milhões e milhões de pessoas aí que vão atacar Israel trilhem por ali, no dia dessa batalha do Armagedon.
Aí vai vir o reinado milenar de Cristo, onde Cristo vai reinar por 1000 anos para aqueles que venceram na grande tribulação. E aí o que acontece? Finalizou esses 1000 anos, aí vai ter o acerto de conta entre todo mundo. Aí é o chamado do trono branco, o tribunal do trono branco. Esse aqui, ó, juízo do grande trono branco. Aí nesse daí sim, vão aparecer todos os ímpios mortos, que já foram mortos, desde que já estão mortos agora, os que ainda vão nascer, que vão morrer, mas que são ímpios. É o texto que fala, diante dele todo olho, todo joelho se dobrará e toda boca confessará. É nesse momento. Nesse momento. E a igreja e os judeus? A igreja, Vai falar também? a igreja, na verdade, existem os judeus messiânicos também, que eles aceitaram Jesus. Esses judeus, é também importante falar isso, né? Eu esqueci de falar aquela hora. Judeus que aceitam Jesus, eles também deixam de ser, entre aspas, judeus e se tornam igreja também. Entendeu? Por isso que nós também deixamos de ser gentios e nos tornamos igreja. Os judeus que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, também eles se tornam igreja também. E vão ser salvos também. Então eles não fazem mais parte desse grupo de aqui, ó, que está no Vale de Ossos Secos. Por quê? Então o juízo do grande trono branco é para o pessoal os ímpios. Na verdade, todo mundo vai passar por ali, mas é para todos os ímpios saber o motivo da sua condenação. Toda vez que tem um juiz, ele está lá, ele vai legislar lá o motivo de que a pessoa está sendo condenada, e aqui o juiz do grande trono branco é exatamente para isso, para mostrar por que as pessoas estão sendo condenadas e tal. Mas esse juízo vai ser igual esse povo que fala no telão? Não. Daí vai apanhar os salvos ali e os não salvos Isso é fala, isso vai ser uma coisa tão rápida assim, ó. Vai ser uma coisa tão rápida assim. Entendi. Entendeu? Até porque, na verdade, Deus não tem essa ideia que a gente acredita, e muita gente, aliás, acredita que Deus tem, de falar, não, eu vou expor você aqui, pra quê? Né? A exposição vai ser essa. Quem desceu, desceu. Aí a pergunta que nós temos lá, nós vamos nos reconhecer. Então, isso aí é da próxima. Deixa pra próxima. Próxima Vai ter que conhecer lá. Reconhecer essa lá fora, nas bodas do corpo. Nas bodas do corpo. Aqui, ó. A Bruna está guardando a outra. Porque esse período é antes desse julgamento, né? É o período antes do julgamento, é o 1000 anos. Então a terra vai estar restaurada. É totalmente diferente do que é hoje. Vai ser um paraíso aqui, é o jardim do Éden novamente. Tem alguns versos até que falam que o leão vai passar junto ao rei. Os animais não vão estar em harmonia junto, né? Os animais. A criança vai pôr a mão na cobra, na serpente lá, na serpente. Então eu acredito que a gente, igreja, né? Porque isso aí é para os judeus. Igreja eu acredito que vai ter acesso aqui. Até porque a Bíblia fala que Jesus fala assim, aonde vocês estiverem, né? Eu também, aliás, acho que é João capítulo 14, né? Acho que é João 14. Jesus fala assim, aonde eu for, vocês vão estar junto comigo. E ele vai estar aqui também junto com esse pessoal. Então eu acredito que a gente vai ter o livre acesso aqui. Eles que não vão ter acesso lá. E outra coisa, nós vamos ter um corpo glorificado. E esse corpo glorificado ele não está sujeito às leis da terra mais, né? Não tem, por exemplo, Jesus, quando ele estava lá e os discípulos de porta fechada, Jesus apareceu lá dentro já, falando graça, né? Shalom Adonai aí para vocês, tal, como é que vocês estão? E comeu peixe, então quer dizer, vai comer, vai se alimentar, tudo vai ter um corpo glorificado, né? Não tipo, você pode andar aqui por cima, então você pode andar pelo chão, você não tem esses limites aqui da lei da gravidade, essas coisas não vai ter. A gente não pode confundir o tribunal de Cristo com o trono branco, né? É uma coisa que muita gente confunde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tribunal de Cristo é ali, é o que a gente falou, né? Tribunal de Cristo e tal. Trono branco é a última coisa. É a última coisa. Do evento.
tribunal de Cristo é para ver por que você vai estar sendo premiado, recompensado. Trono branco é para ver por que você vai estar sendo condenado. Olha aí. então Tá vendo? Ela vai estar na espera. É a igreja e Entendeu? Vai estar na espera ali. Entendeu? Olha que negócio legal esse aqui, ó. Tem a mais senhora aqui. já vai subir nesse Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui a gente está vendo aqui, ó. O Tribunal de Cristo está aqui, na verdade. Aqui, ó, as obras aqui e tal, e aqui as recompensas, né? Ó, o fogo aqui, ó. O fogo que vai provar as obras. O fogo tá bem aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Aqui é para a gente ser recompensado. Tribunal de Cristo recompensa. Lembra disso? Trono branco, juízo. Tanto que está aqui, ó, juízo do trono branco, né? É para ver por que nós estamos sendo condenados, né? Nós não, né? Nós não condenamos, mas em nome de Jesus. Mas é só para a gente entender bem, entendeu? Que isso aqui é para saber por que as pessoas estão sendo condenadas. Elas estão sendo condenadas por causa disso. Aí, desce aqui, ó. Aqui as pessoas aqui, ó. Olha as pessoas aqui, tá vendo? Aqui está, ó, a besta, ó. Falso profeta e Satanás. Então, mas então o inferno vai ser Vai. O inferno também é porque aqui está na frente, ó. Mas o inferno que está aqui, tá vendo? Ó, as almas que estão aqui no inferno vai ser lançado no inferno também. Olha aqui, ó, segue para cá, ó. Segue aqui, sobe lá, passa pelo trono branco e desce aqui, ó. Aí já vai direto para Aqui vai para Guiena, lago de fogo, morte, segunda morte aqui, ó. Aí vai ser a segunda morte. Exatamente. Não entendi. Aí chegou ali no. Aí veio a morte quando morreu aqui. Morreu aqui. Tem uma frase que eu gosto muito dela, assim, inclusive uma frase que eu aprendi quando falo de escatologia, que fala assim: todos nós que morremos aqui, morremos no sentido assim, por exemplo, nós morremos no batismo, né? E quem realmente se converteu, a gente só vai passar por uma morte, que é a morte literal, né? Que é essa morte aqui. Mas quem não morrer aqui vai passar pelo dano da segunda morte. Eu falo assim, por exemplo, a morte eu falo no sentido do batismo, né? O batismo. Então quem é batizado aqui só vai passar pela morte literal aqui. Mas quem não morrer aqui no batismo vai ter que passar pelo dano da segunda morte. E aí, para finalizar, depois do juízo branco, aí vem aquilo que a gente chama de estado eterno. Aí o que é o estado eterno? Quem está com Deus vai ficar com Deus eternamente, quem está no inferno esquece aquela história que meu Deus é piedoso, vai deixar as pessoas um pouquinho lá no inferno, mas depois vai aniquilar aquelas almas. A Bíblia não fala isso não. Aqui, ó. Aqui, quem passou lá pelo trono branco, ó, e guardou a salvação, guardou a coroa, vem e vai virar bem aqui, ó. Eita glória, aí já Salvos para a eternidade, ó. E aí? Séculos dos séculos, e Deus é tudo, ó. Deus é tudo em todas as coisas, inclusive na gente também. Aleluia. Glória a Deus. Forte, Deus. Amém? Amém, pessoal? Amém. Quem gostou dessa prévia aqui? Nossa, eu amei. Eu amei, quero mais. Aleluia. Eu quero mais. Fantástico, né? É muito bom, fantástico isso. Mas aí, durante as nossas aulas, por exemplo, aí a gente vai realmente abrir o leque em cima de um tema Mas só. só que vocês falaram aqui já, tipo. Sexta-feira, por exemplo, que vem, a primeira coisa que vai acontecer. Alguém lembra qual que é a primeira coisa que a gente está esperando que aconteça? Repete que eu A primeira coisa que nós estamos esperando que aconteça na escatologia. A próxima coisa que a gente está esperando que aconteça. Depois de todos os sinais, pode dar uma pista. Depois de todos os sinais. Jesus aparece para a igreja. Não, depois de todos os sinais. Arrebatamento, é o que o William está falando aqui, ó. A próxima coisa que a gente está esperando é o arrebatamento da igreja. E sexta-feira que vem é o primeiro assunto. O primeiro assunto
primeiro assunto vai ser sobre o arrebatamento. Arrebatamento. Glória a Deus. Nós vamos Quem vai ser, por que vai ser, como vai ser. E isso tudo é com estudos, com assim, exegese dos textos bíblicos, então vocês vão acompanhar isso bem na íntegra mesmo, assim, para não deixar dúvida, né? E aí vocês vão também poder questionar a gente. Ali no trono branco ali é o juízo final. Isso, esse é o juízo final. Esse aqui é um juízo de condenação, né? De quem foi condenado vai saber por que foi condenado. Se aqui a gente vai saber por que a gente foi premiado, aqui vai saber por que foi condenado. Né? A gente vai falar sobre a ressurreição do ímpio, né? Como vai ser o corpo do ímpio, por exemplo. Amém? Eu cheguei em casa cansado. Quase que não vem, Eu falei, uma bênção, Deus. Uma bênção. Na verdade, ainda teve outras pessoas, bastante outras pessoas que fizeram esse infelizmente, por algum motivo não estão aqui, mas eu acredito que esse vem vai ter bem mais pessoas. Até porque, na verdade, ó, você que está na live aí, ó, ainda você não perdeu, não, tá, né, pastor? Pode vir ainda, né? Sexta-feira vai começar a fundo mesmo aí, então você que estiver na live aí, tiver interessado, venha para cá, corre para cá, e Deus vai te honrar, vai te abençoar. Quem está aqui já está vendo que é muito legal, muito top o conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar? Ei, pastor, fazer uma pergunta. A minha nora, ela queria vir, só que ela não conseguiu fazer a inscrição, porque não conseguiu. Mas pode vir, Pode vir? Pode vir. E aí no final, na última sexta-feira, para todos aqueles que estiverem aqui todas as sextas-feiras, né, a gente vai disponibilizar um certificado desse seminário também. E também o que, pastor? O mapa, né? Esse mapa aqui, ó. Você vai levar ele em PDF para você. Você pode imprimir ele lá. Depois é só levar na gráfica lá na sua cópia, lá no lugar. Eles imprimem desse jeito que você um tamanho menor, assim, você pode imprimir lá. É baratinho, vocês conseguem. Então a gente vai disponibilizar o PDF desse mapa aqui e muito possivelmente uma apostila também falando sobre isso aqui. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, pela graça, pelo Senhor, meu Deus, nos revelar o seu oráculo sagrado, o conhecimento da tua palavra. Pai, que a cada dia os teus filhos possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. E que cada dia, meu Pai, eles prossigam conhecendo e conhecendo o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa primeira aula. Abençoa, Senhor, essas pessoas que aqui estão, com a graça do conhecimento. Abençoa, meu Deus, aqueles que puderam acompanhar pela live. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que todos sejam agraciados pela tua presença santa. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E ore comigo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Né? Amém. Levar a bênção para o seu lar, para a sua família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos. Todos dizem Amém. Glória a Deus.